vou ler até o 11. Prisão e livramento de Pedro. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou matando, prender também a Pedro. E eram os dias de pães sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha que tremendo. E a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardasse diante da porta, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, estando tocando Pedro na ilha H, e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste-o e põe as tuas sandálias. E eles assim o fez, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. E saindo e o seguia, e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dava para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apertou dele. E Pedro, tomando a si, e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém? Amém. Glória a Deus. Tudo está falando sobre fé hoje. Concluindo sobre a fé. Pedro era um homem que fazia as obras do Senhor também. Mas nesse tempo existia uma igreja que orava a Pedro. Porque o rei Herodes, era um homem muito, vamos dizer assim, como um Naamã, né? Era muito arrogante, não gostava também de crente. Orgulhoso demais. Portanto que ele mandou matar Tiago. E quando ele matou Tiago, o irmão de João, quando ele viu que aquilo foi agradável aos olhos dos judeus, ele teve que seguir essa ordenança, né? Já que agradou os povos judeus, continuou matando e prender. Só que Pedro, ele estava nessa, vamos dizer assim, nesse meio. Mas só que Pedro foi diferente. E Herodes mandou prender Pedro no cárcere, junto com os guardas. Mandou prender ele. Só que Herodes, engraçado que Herodes não sabia de uma coisa, que o povo orava para Pedro. Portanto que nós lemos aqui, que quando Pedro estava lá na cárcere, tinha um povo que orava para que Deus livrasse o Pedro daquela prisão. Que ele livrasse Pedro da mão de Herodes, né? Vamos dizer assim. Que Herodes estava muito furioso. O Herodes não queria, né? Confessasse também, né?
Herodes não suportava ouvir falar de Jesus. Não suportava. Então, o engraçado é que Herodes, ele não sabia que tinha um povo orando para Pedro. Portanto que quando o povo reuniu ali na casa e começou a clamar a favor de Pedro, Deus ouviu a oração da igreja. Deus ouviu a oração do povo. Portanto que ele enviou um anjo até a Pedro, até lá na cárcere onde Pedro estava dormindo. Deus enviou um anjo lá para que ele tirasse ele de lá. Portanto que Pedro, quando o anjo tocou em Pedro para falar assim, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias que a qual ele estava prendida, né? Que antigamente eles prendiam as pernas e as mãos juntas, né? Naquelas taulas. Prendiam as pernas e as mãos. Só que um anjo foi lá, através da igreja que estava orando para Pedro, e foi lá, um anjo foi lá e tirou as cadeias a qual prendia Pedro. Portanto que quando o anjo foi lá, Pedro, quando ele passou pelo primeiro portão, passou pelo segundo portão, o Pedro, assim, ele pensou que estava tendo uma visão, ele estava sonhando, portanto que ele estava dormindo. Quando o anjo foi acordar ele estava dormindo. Agora o anjo despertou ele. Portanto que o Pedro achou que ele estava tendo uma visão, um sonho. Sabe quando a gente tem algo assim, quando Deus revela, a gente acha que é... Mas Pedro, não, quando ele viu que passou o primeiro portão, o segundo, e aí quando ele chegou na rua, a qual o anjo apartou, né? Que ali foi o serviço do Senhor. Quando o anjo apartou e Pedro saiu, aí que ele deu de si. Ele foi bater na casa dos irmãos, a qual a igreja estava orando a favor de Pedro. Bateu 2, bateu 3 vezes, portanto que quando a serva, uma menina, escutou que era a voz de Pedro, ele foi falar, e ela foi falar com os irmãos achou que ela estava alucinada, mas não. O Pedro continuou assistindo, bater na porta. Portanto que quando abriu e viu que era Pedro, a igreja viu que Pedro estava lá, ficou maravilhada. Assim não é diferente nos dias de hoje. Olha o poder que a igreja tem quando ora. Olha o poder que a igreja tem quando a gente ora. Nossa, a oração, ela move o céu. A gente já teve muito testemunho dentro da igreja, muito, assim, de oração, gente do pé, de orar, igual teve caso na família do pastor, ele tem problema com esse menino, menino, eu não sabia de nada, eu fiquei sabendo porque ele mesmo falou, ele foi preso, e eles pediram oração, aí Deus usou até essa irmã, olha só, Deus manda falar com vocês que ele permitiu que aconteceu isso com o filho de vocês, para ter um livramento aqui fora. Ele ficou 10 meses preso. Aí teve um dia que, né, a gente orando, o pastor Marcelo falou que ela também olha Deus me mostrou uma porta abrindo, aqui no monte também. Estava eu e você, foi lá. Foi a porta abrindo. E era essa porta. Ele saiu, sabe? Mas eu acho que o menino ainda não está assim, 100%. Porque no dia desse, você não sei assim, ó, Deus está me mostrando outra coisa que vai passar muito grande com a sua família, com o seu filho. O menino não vai na igreja, não vai nada, sabe? Eu acredito muito em oração, porque a gente colocava em oração ali na igreja, temos os que não sabiam, tem uns que orava tanto, falava tanto, mas Deus não quer tanto. Falou uma ou duas palavras vindo do coração, né? Ele está ali para receber, né? É isso que Deus está mostrando o poder que a igreja tem na oração. Olha o poder que tem, porque quando a igreja estava orando a favor de Pedro, Deus enviou um anjo. Assim não é diferente nos dias de hoje. Quando nós estamos clamando, Deus está agindo. Deus está enviando livramento, está dando livramento, faz muitas coisas a qual nossos olhos não vê. Então, isso é o poder que a igreja tem. Quanto mais oração, mais Deus